Sejam muito bem-vindas a essa aula de hoje. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, sou mãe, sou endócrino pediatra e hoje eu vou responder a pergunta de uma mãe. Ela me falou assim: minha casa parece um restaurante. Uma comida para cada filho. O que fazer? Bom, e eu vou começar contando a história que ela me enviou, tá bom? A história em si tem vários pontos muito interessantes, né? Porque ela coloca várias dificuldades que ela vem passando e que são bastante comuns, sabe? Então eu vou comentar todos esses pontos para poder ajudar outras pessoas, outras mães, outras famílias, tá bom? Porque eu sei que essas dificuldades, elas são muito comuns, tá bom? Vou ler a mensagem dela para não perder os detalhes que são importantes. Ó, ela coloca assim: aqui eu tenho dois problemas. O meu filho mais velho tem 6 anos, fez uma introdução alimentar maravilhosa, comia de tudo super variado. Com 2 anos, mais ou menos, começou a recusar e aí caí na dele e parei de dar. Hoje come super poucas coisas, não come nenhuma fruta e nenhum legume. E dificilmente experimenta alguma coisa. O mais novo tem 3 anos e sempre deu mais trabalho. Desde pequeno recusava. Hoje não come coisas básicas como arroz, feijão e macarrão, mas come banana, couve, batata, batata doce e mandioquinha. Também não consigo fazer experimentar nada. Às vezes, com o pai, eles provam alguma coisa que não seja verdura e fruta. Tenho a impressão que eles pensam: a mamãe só dá coisas saudáveis, então nem vou provar. Fico super frustrada porque adoro cozinhar. Podia fazer umas coisas bem legais, mas no final, minha casa parece um restaurante. Sempre com os mesmos pratos, uma coisa diferente para cada um. Bom, gente, a história é essa que ela me enviou. Eu quero primeiro cumprimentar essa mãe, né, por estar buscando soluções, buscando ajuda. Mostra que ela tá aberta mesmo para mudanças. Eu acho que isso é um primeiro passo, né? Eu agradeço muito a confiança, porque não é fácil se expor, né? Sempre tem um medo do julgamento, mas que não é lugar para julgamento, tá, gente? E sim um lugar pra gente se apoiar, pra gente se ajudar, tá bom? Eu também sou mãe, eu também passo por muitas dificuldades com meus filhos, tá? Muitos desafios, inclusive na alimentação também, né? É um dia após o outro. Então vamos lá. Então eu vou começar pela primeira parte da história dela. Ela fala que o filho mais velho, que hoje tem 6 anos de idade, né? Teve uma introdução alimentar maravilhosa e que comia de tudo de forma super variada. E aí ela conta que com 2 aninhos mais ou menos, ele começou a recusar e aí ela caiu na dele. Ela fala dessa forma: eu caí na dele e parei de dar, né? Aqui, gente, aqui a mãe já detectou onde ela poderia ter agido diferente. Vocês percebem? Ela parou de oferecer os alimentos que o filho recusava, né? Quando a gente não tem conhecimento sobre esse assunto, isso é muito comum, isso é muito normal de acontecer, né? Porque a gente fica super feliz, o filho tá aceitando uma coisa que a gente fez, mas a gente continua repetindo aquilo deu certo. E passa a não dar, né, o que ele recusa, né? Não expor, não oferecer o que ele recusa. Então vamos lembrar aqui, olha, a criança, gente, a partir do 2º ano de vida, é normal que ela comece a comer, primeiro, menos quantidade de comida do que ela comia antes, tá? E também é normal ela começar a escolher o que ela vai comer, tá?
Então, nessa fase, a criança passa por uma certa seletividade, tá? E também demonstra uma coisa que a gente chama que é a neofobia, que é o medo do novo, é o medo de comer novos alimentos, tá? Nessa fase, a criança costuma falar que não gosta de um alimento que comeu no dia anterior, tá? Ou que sempre comeu, né? Talvez ela queria só dizer que ela não queria comer naquele dia, entendem? E aí, ela também pode passar algum tempo sem comer aquilo, tá? Mas, se você continua oferecendo naturalmente, normalmente, ela volta a comer naturalmente também, tá? Já, se a mãe para de oferecer aquele alimento recusado, porque já prevê que a criança não gosta, que não vai comer, né? Porque ela oferece um dia, recusou. No dia seguinte, recusou. No terceiro dia, recusou, falar. Ela já prevê que não vai querer, que vai recusar. E aí deixa de oferecer a criança. O que acontece? Ela perde a familiaridade com aquele alimento, tá? Que ela vai considerar a partir de agora como um alimento novo, né? Porque tem muito tempo que ela não vê aquilo. E aí que ela não vai querer mesmo mais aquele alimento, porque é difícil para ela aceitar coisas novas, certo? Para vocês mães que ainda não chegaram nessa fase, né? Vocês devem se preparar para essa situação, tá bom? Em algumas crianças, isso acontece de forma mais marcante do que em outras, tá? Mas sempre a criança passa por essa fase, tá? E aí, então, você tem que se preparar e continuar expondo essa criança aos alimentos recusados. E pode demorar um mês, sei lá, para ela voltar a comer aquele alimento de novo, tá bom? E tá tudo bem. E também, gente, outra coisa importante é cuidado para não rotular, né? É do tipo assim, ele não gosta de feijão, ou ele não gosta de tomate. Porque quando você fala isso, é mais difícil uma mudança depois, tá bom? Então, você simplesmente não fala nada, continua oferecendo, né? Tira o foco desse alimento, tá bom? E continua expondo ele. Eu sempre lembro quando eu falo sobre isso, do meu filho, o Matheus, mais novinho, né? Quando ele tinha 1 ano e pouco, mais ou menos, né? Ele começou a comer os derivados do leite, né? Ele ainda mamava em mim, mas ele começou a comer queijo, iogurte natural. E aí, quando ele tava mais ou menos com 1 aninho e pouco, eu tava comendo queijo um dia na mesa, tava sentada à mesa, comendo um queijo Minas. E aí, na hora, eu parti e falei, Matheus, quer um queijinho? E aí a minha ajudante estava do lado e ela falou assim, ele não gosta de queijo. Realmente ele nunca tinha comido, né? E aí ela falou isso, por quê? Porque ele já tinha recusado o queijo com ela algumas vezes. E aí na hora eu não falei nada, acabou que ele aceitou o queijinho que eu ofereci, ele pegou, comeu. E hoje ele vive pedindo esse queijinho. Mamãe, quero queijinho. Então, gente, o que eu vejo dessa situação, né? Ele tinha 1 aninho e pouco, ele nunca tinha comido queijo e ele recusou as primeiras vezes mesmo. E depois a gente continuou expondo ele e ele acabou aceitando e gostando, certo? Aí depois eu fui conversar com a minha ajudante, falei, toma cuidado. Porque a gente precisa ter cuidado para não falar, ele não gosta daquilo, né? Ele não gosta de queijo. Então, se você fala isso, a criança ouve, ela assume aquilo e é mais difícil depois, ela acredita mesmo, né? No que a gente fala. Então, toma cuidado. E aí, ela aprendeu isso e a gente leva assim até hoje para muitos alimentos, tá bom? Então, voltando na história da mãe, que me mandou uma pergunta, né? Depois que ela falou do primeiro filho de 6 anos, ela falou do filho mais novo, né? Que tem 3 aninhos, né? Hoje. E ele não teve uma introdução alimentar maravilhosa, né? Ela conta que ele sempre deu mais trabalho.
Desde pequeno, ele recusava os alimentos. E aí, gente, eu não sei outros dados da história, mas cada criança é única, né? A gente acha assim, o segundo filho vai ser mais fácil, né? Eu já sei, eu já tô mais tranquila, mais acostumada, mas cada criança é única e talvez esse segundo filho seja uma criança mais sensível, né? Algumas crianças têm um perfil sensorial com um limiar mais baixo. Quer dizer, qualquer estímulo já é muito, né? São crianças mais cautelosas e a introdução alimentar, ela pode ter que ser mais devagar ainda, né? Mais do que o normal, tá bom? Essas crianças mais sensíveis, elas têm mais dificuldade, tá? E como a mãe, ela reage, né? E como essa mãe reage, isso tem implicações aí na evolução do processo, tá bom? Mas só da criança ser mais sensível, né? Ela tem mais dificuldade mesmo. E pode ser o caso desse segundo filho, tá? E aí a mãe fala que ele não come coisas básicas, como arroz, feijão, macarrão. Mas olha o que ele come. Ela conta que ele come banana, couve, batata doce, mandioquinha, né? Então aí nesse ponto eu percebo o quê? Que a expectativa da mãe tá um pouco alta. É uma mãe um pouco alta demais, né? É uma mãe que tá sofrendo com isso mesmo. Mas olha, ele aceita couve, que é um alimento verde, come baroa, que é a amarelinha, né? Ele aceita vários tipos de carboidrato. E a criança, ela tem uma preferência por carboidratos mesmo, porque são alimentos que dão energia e a criança precisa de energia, né? E outra coisa, gente, não é obrigatório gostar de arroz, feijão e nem de macarrão, tá bom? A gente tem que perceber que nosso filho é uma pessoa, é outra pessoa, com as preferências dele também, né? E todo o alimento, gente, tem substitutos. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá bom? E qual que é o problema dessa expectativa alta, né? De que ele coma de tudo, que seria o ideal pra gente, né? O problema da expectativa alta é que a gente pode ficar ansiosa mesmo, né? E atrapalhar o processo de aprendizagem alimentar da criança, tá bom? Isso só dificulta, né, as coisas. A mãe comenta também que os dois filhos, eles não experimentam nada de novo, né? Só às vezes eles provam alguma coisa com o pai. Aí ela fala que não seja verdura e fruta. E ela coloca que ela tem a impressão que eles pensam: mamãe, só dá coisas saudáveis, então nem vou provar. Bom, primeiro eu vou comentar sobre a questão do pai, gente. A responsabilidade de alimentar os filhos, na maioria das vezes, né, ela é da mãe. É uma realidade, né? A carga de responsabilidades cai sobre nós na maioria das vezes. Claro que tem exceções, né, gente? Mas é isso que acontece na maioria das famílias, né? E mesmo se o pai alimenta os filhos, se a criança não come, eu vejo que os pais não sentem essa culpa que as mães sentem, né? Pelo contrário, assim, eles são bem mais relaxados. Nós mães, a gente sente muita culpa, né? Parece que a gente a gente nasce um filho, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? E por isso, talvez os pais, eles exercem naturalmente menos pressão para a criança comer, né? Porque para ele tá tudo bem, né? Se a criança come ou não. E aí, consequentemente, elas têm mais chance de comer o que está sendo oferecido, porque a gente sabe que quando existe algum tipo de pressão, é menor a chance da criança querer comer aquele alimento, gostar daquele alimento, tá bom? E talvez pela pressão que a mãe já tenha exercido aí por alguns anos, já tenha sido criada uma barreira mesmo, né? Que precisa ser desconstruída. É possível essa desconstrução, tá?
mas o processo ele é lento, né? Mas ele precisa ser feito e não é de um dia para o outro que isso é desfeito, né? E quando a mãe fala assim, tenho a impressão que eles pensam que a mamãe só dá coisas saudáveis, então nem vou provar, eu quero deixar uma pergunta assim, olha, você mesmo talvez não tá acreditando que comidas saudáveis não sejam tão gostosas? Né? Me pareceu isso pela fala. E pode ser que você esteja transmitindo essa mensagem também, né? E é aquilo, quando a gente passa um tempo pressionando, aquela comida passa a ser menos desejada. Deve ser menos gostosa, não deve ser boa, né? Isso tudo é uma mensagem que vem sendo passada há mais tempo e que talvez continue ainda, né? Será que você mesmo não pensa isso? Que comida saudável não é tão gostosa? E no final da história, então, que ela fala essa questão do restaurante, né? Ela fala, fico super frustrada porque adoro cozinhar, podia fazer coisas bem legais, mas no final minha casa parece um restaurante. Sempre com os mesmos pratos, uma coisa diferente para cada um. E aí, gente, primeiro que eu acho, assim, um ponto super positivo, né? Ela gostar de cozinhar. Tá? Isso vai facilitar muito o processo de ajudar os filhos a comer melhor, né, com novas estratégias, né, que podem ser implementadas daqui para frente, tá bom? Então essa questão de gostar de cozinhar é muito bacana, tá? Não é imprescindível, mas facilita o processo. Bom, então tá. Mas o que eu posso fazer então numa situação dessas, né? O que fazer uma família com uma mãe que adora cozinhar, só que com 2 filhos comedores exigentes, cada um com as suas preferências alimentares? O que a gente tem que fazer? Como sair dessa situação? Como fazer essa situação ficar mais leve no dia a dia? É continuar assim, fazendo uma comida para cada um? Ou é fazer uma comida só para todo mundo e pronto? E se quiser comer, come, se não quiser, não come. Como sair dessa situação? Bom, a primeira coisa, gente, que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o mais importante é fazer das refeições momentos agradáveis juntos, tá bom? Isso você já pode começar implementando a partir de hoje, né? Sem nenhuma teoria a mais, certo? Sem nenhuma receita diferente, sem nem saber o que vai servir, né? Então, é sentar todos à mesa, sempre que possível, né? Se todos estiverem em casa. Então, sentados todos à mesa, sem telas, sem distrações, né? É criar uma regra mesmo, estabelecer isso. Não ficar conversando sobre comida, né, na hora das refeições. É claro que você pode falar alguma coisa, mas naturalmente, sabe? Então, é tirar o foco do que cada um vai comer, tirar o foco da alimentação e é conversar sobre assuntos agradáveis, né? Do dia a dia, da escola, de situações que já aconteceram, de planejar viagens, o que quer que seja, mas assuntos agradáveis. Outra coisa é planejar as refeições para que todos comam a mesma comida. Aí você pode estar perguntando, mas como assim? Com 2 filhos comedores exigentes, como servir uma única refeição para toda a família? E aí eu vou te ensinar aqui algumas coisas que podem te ajudar nisso, tá bom? Primeira coisa, pega uma folha de papel, uma caneta, que eu acho que é importante você anotar, tá bom? Faça colunas, né? A gente vai fazer 3 colunas nessa folha de papel, tá bom? Na primeira coluna, você vai listar todos os alimentos que seu filho mais velho come.
tá bom? Aqueles alimentos que ele come com certeza, que a gente chama alimentos de segurança, são os alimentos favoritos, tá bom? Na segunda coluna, você vai colocar todos os alimentos que o seu filho mais novo come. Aqueles alimentos de certeza que eu tô falando, tá bom? E na terceira coluna, você olha as duas primeiras, né? E coloque aqueles alimentos preferidos que coincidem, que são comuns a ambos os filhos, tá bom? Que coincidem. Você pode incluir nessas colunas de alimentos preferidos, gente, inclusive frutas, cereais, leite, derivados, tá bom? Além das comidas. Agora, a gente fez os alimentos preferidos, certo? Agora vira a folha e faz mais 3 colunas. E nessas 3 colunas, a gente vai colocar os alimentos duvidosos. São aqueles alimentos que a gente chama de alimentos incertos, tá bom? Eles comem, não são os preferidos, né? Mas às vezes eles comem por livre e espontânea vontade, tá, gente? Não é sob pressão, não. Aí na primeira coluna, você vai listar esses alimentos duvidosos do filho mais velho. Na segunda, você lista do filho mais novo. E na terceira coluna, você coloca os alimentos comuns. Se tiver, né, gente? Claro. Essa lista de alimentos duvidosos nem sempre é fácil de fazer, tá bom? Especialmente crianças seletivas mais extremas. Que gostam de um número reduzido de alimentos, geralmente essas crianças ou gostam, ou comem, ou não comem, né, os alimentos. Só tem os preferidos e os que não comem, tá? Mas tá tudo bem se não tiver alimentos duvidosos, tá bom? Mas tente fazer dessa forma. E aí, gente, com essa lista em mãos, de alimentos preferidos e de alimentos duvidosos, alimentos que comem de vez em quando, né? A recomendação, quando a gente tem filhos, né, crianças comedoras exigentes, a recomendação é o quê? É que elas tenham sempre numa refeição disponível um alimento de segurança, ou seja, um alimento preferido disponível, tá bom? Um alimento duvidoso e um alimento que ela não come atualmente, tá bom? Então, esses 3 tipos de alimento tem que ter: o de segurança, o duvidoso e o que ela não come. Ah, mesmo que ela não come? Sim, tem que ter servido um que ela não come, justamente para você continuar expondo essa criança a alimentos mesmo que ela não coma, tá bom? Você não vai ter a intenção que ela coma, você só tá expondo, certo? E aí, como você tem 2 filhos comedores exigentes, né? Você vai fazer essa lista para quê? Você vai olhar primeiro para a lista de alimentos preferidos comuns. E aí você vai escolher o alimento comum, tá bom? Se não tiver, paciência. Você vai ter que fazer mesmo, escolher um alimento preferido para cada um. Tá, gente? Porque a criança, ela precisa ter um alimento de segurança, um alimento que ela gosta, em quantidade suficiente para ela ficar satisfeita, se ela quiser comer só aquilo. Depois, então, você vai fazer a mesma coisa com o alimento duvidoso. Você vai olhar a lista de alimentos duvidosos comuns e vai dar preferência para o comum, né? Para ambos, porque isso vai te facilitar você fazer só uma coisa, tá bom? E aí, você vai planejar a refeição. Então, isso você não vai ficar perguntando na hora. É diferente de você fazer um almoço e aí na hora seu filho fala: não quero comer nada disso, não gosto nada disso. E aí você fala: ah, então deixa eu fazer uma coisa pra você, o que você quer? É diferente. Então é diferente, você planejou isso antes, você pensou nisso, tá bom? Você fez o planejamento. Eu vou dar o exemplo aqui para essa família. Vamos supor, o filho 1, os alimentos preferidos são
Arroz, feijão, carne, macarrão, batata, leite, pão e manteiga. São os alimentos preferidos do filho 1, filho mais velho. Os duvidosos são baroa, cenoura e manga. E aí do filho 2, ela até falou, né? Batata, couve, baroa, banana e vamos supor, pão e iogurte. E os duvidosos são manga e cenoura. Então eu vou escolher um alimento preferido comum. No caso, eu fiz a lista aqui, né? E aí é batata. E aí então eu vou fazer batata porque é comum para os dois. Eu vou escolher um comum entre os duvidosos, que no caso vai ser a cenoura. E eu vou escolher o brócolis, que nenhum dos dois come. Então eu ofereci a batata, que é um alimento preferido, a cenoura, que é um duvidoso, e o brócolis, que eles não comem. E aí eu vou escolher algo para fazer, algo que eu quero fazer no dia também. Né? Se batata, cenoura e brócolis, tá pouco, né? Então, para complementar a refeição, eu vou escolher, que é o prato do chefe. Eu vou escolher o que eu vou fazer naquele dia. Pode ser que esteja dentro dos preferidos deles, dos filhos, ou não, tá bom? Então, eu escolhi fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, um pernil com abacaxi, arroz e tutu, tá bom? Independente se eles gostam ou não. E aí, eu vou servir. Eu vou servir na mesa, né? O importante aqui é que a comida seja servida na mesa para todos, tá? Não tem comida especial para ninguém, apesar de você ter pensado em cada um da sua família, né? Você pensou nos alimentos preferidos de cada um, isso é natural, né? A gente fazer, especialmente quando temos crianças comedoras exigentes em casa, né? Mas você não vai falar, isso aqui eu fiz para você, filho, isso eu fiz para você. Não. Todos podem comer o que quiser dentre o oferecido, tá bom? É uma comida comum para todos. Você fez o planejamento antes. Então, cada um vai poder comer o que quiser dentre o oferecido e o quanto quiser de cada coisa. Outra coisa, gente, o ideal é que o filho mais velho, de 6 anos, ele já se sirva sozinho, tá bom? Claro assim, você ajuda, né? Mas você, ao invés de você fazer o prato dele, você dá autonomia para ele, é muito bom. Né? Porque ele vai sentir realmente eu posso comer o que eu quiser dentre o oferecido. O menorzinho de 3, você vai servir, mas você vai, provavelmente, né? Ele não vai conseguir servir sozinho, mas você já pode ir perguntando a ele, né? Para ele o que ele quer, tá bom? É importante também você que vai colocar, né? Se você for colocar, você vai colocar pouca quantidade, tá bom? Colocar muita quantidade de comida assusta a criança, tá bom, gente? Ainda mais se a criança tiver uma dificuldade alimentar. Então, você vai pôr pouquinha comida e você vai falar, olha, se você quiser, você pode pedir mais pra mamãe, que a mamãe põe mais pra você, tá bom? E aí, gente, pode ser que inicialmente essas refeições em família sejam um pouco estranhas em relação à composição da comida, né? Da comida que vai ser servida, né? Porque a gente conhece aquele tradicional, né? Pratos com 5 cores, com 5 grupos de alimentos, né? Um tubérculo, uma leguminosa, verduras, legumes, uma proteína. Isso é o ideal, né, gente? Mas, inicialmente, é importante você esquecer isso. Você tirar o foco dessa regra, tá bom? Porque o foco agora vai ser 1 ou 2 alimentos de segurança para a criança, um alimento duvidoso e
um alimento que você sabe que ela não come, e se você quiser fazer alguma outra coisa, você escolhe, porque é você que tá cozinhando, né? Que você que tá preparando aí o cardápio, tá bom? Mas é importante que a comida, ela seja servida para todos. Não tem distinção, isso aqui é para você, isso aqui para o outro, tá bom? Então, assim, é importante que vocês tenham em mente que como vocês vão comer vem primeiro. Refeições juntos, em harmonia, tá? Depois é que vem o que vão comer, tá bom? Então, como comer vem primeiro, depois o que vão comer. É nessa ordem de importância, tá bom? E uma estratégia também muito interessante é envolver as crianças no planejamento semanal das refeições. Nem que seja numa simulação, numa brincadeira. Depois você vai lá e meio que organiza da sua forma, mas levando em consideração a opinião deles, né? Fazer disso um momento legal com as crianças. Por exemplo, você faz isso no fim de semana, né? Fala, vamos sentar aqui, pega uma revista, pode cortar receitas, vai olhando, o que vocês querem fazer de comida essa semana? Então, quando a criança ela escolhe uma coisa e ela vê que o outro tá escolhendo outra, né? Mas ela teve essa chance de escolher, ela tá mais aberta também para comer o que o outro escolheu, tá bom? Isso é muito interessante de fazer e propicia também refeições mais harmoniosas. Outra ideia, gente, também bem interessante que eu gosto muito, é fazer programação de refeições desconstruídas. O que é isso? Ao invés de você que gosta de cozinhar, né? Ao invés de você fazer um prato de uma panela única, né? Você pense em comidas que você vai montar na hora, né? E você serve ela de forma desconstruída. Por exemplo, você vai fazer tacos mexicanos. Então, você pega um pãozinho, né? Um pão folha, por exemplo. E aí, ao invés de você já montar o taco e servir montado, não. Você vai fazer, por exemplo, um guacamole, aí você põe num potinho. Um tomatinho picado no outro potinho. No outro potinho você pode fazer um patezinho de grão de bico, né? Uma pasta de grão de bico, ou um molhinho com queijinho. Então, no outro potinho você faz um frango picadinho e você serve assim, a refeição desconstruída. E aí a ideia é que cada um vai montar o seu taco, né, com os ingredientes que cada um quiser, tá bom? E aí você pensa, meu filho vai... Aí você põe um deles vai ser o alimento preferido, né, um ou dois, tá bom? O outro duvidoso e os outros que eles não gostam. Mas você não vai falar isso, né? Tá tudo ali servido. E pode ser bem divertido isso de cada um montar o seu, tá bom? É importante sempre trazer a ludicidade para esses momentos, para ser prazeroso para a criança, tá bom? Então você pode fazer isso com tacos mexicanos, com comida síria, até com uma pizza, né? Você faz a massa e cada um monta, depois você põe no forno, né? Um sanduíche, tá bom? Até um macarrão com legumes, cada um com vegetais, né? Cada um faz na hora, né? E monta na hora, tá? A criança vê o que tá colocando, né? O que ela escolheu também é bem interessante, porque especialmente as crianças sensíveis, elas se assustam. O que é essa coisa toda misturada? Ela não sabe o que tem dentro, se ela gosta, se não gosta, se é seguro para ela ou não. Então, quando ela mesma coloca e o que ela quer só, ela fica mais tranquila. Tudo isso traz mais tranquilidade para a criança e
A palavra ela está a tranquilidade é muito importante para ela ficar aberta para novas experiências. Isso só com o tempo que a tranquilidade vai vir, tá bom? Porque já se passou um tempo aí com essa situação, muitas vezes, de querer fazer o filho comer, né, os vegetais e os alimentos saudáveis, e ela tem que sentir agora que não, que ela tá tranquila para escolher o que ela quer. E pode ser que num primeiro momento, quando você faz isso, é grande chance dela não vai comer nada além, ela só vai comer o alimento preferido dela, certo? Porque ela passou um tempão sendo obrigada a comer aqueles outros alimentos, tá? Agora que ela pode escolher, ela vai escolher só o alimento preferido mesmo. Isso vai passar um tempo assim, comendo só o alimento preferido. Mas você tem que ter persistência e deixar esse ambiente tranquilo por mais tempo. E quando ela perceber que realmente ela não tá sendo obrigada mais, vai passar um tempo e ela vai conseguir se abrir para ficar mais, né, mais aberta aí para novas experiências, tá bom? Então essas refeições desconstruídas são muito legais, né? Assim você consegue seguir fazendo essas regras, tá, gente? De sempre um preferido, que é o de segurança, um duvidoso e um que não gosta, né? Você seguindo essa regra para todas as refeições, não só para as refeições principais, mas até para os lanches, você sempre pensa assim. Até para a merenda da escola, você sempre pensa assim, tá bom? Assim você consegue seguir na exposição de novos alimentos, sempre dos alimentos saudáveis, tá bom? Sem a expectativa de que a criança volte a comer imediatamente novos alimentos. Tá bom, gente? Uma criança de 6 anos que não aceita novos alimentos desde 2, tem 4 anos que ela resiste, tá? Ela não vai mudar de um dia para o outro. Então, a gente tem que ter aí, a gente tem que ter esse conhecimento, essa confiança. A gente confia nisso, confia nos nossos filhos e segue com persistência, coerência e muita paciência. Tá bom? Então, você precisa ter essa confiança no processo e seguir na expectativa. Quer dizer, e seguir sem a expectativa de comer os alimentos que você quer. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, tá bom? Eu peço que vocês interajam comigo, mandem perguntas, dúvidas. Eu tô à disposição para ajudar, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguma mãe, alguma família, né? Compartilha, tá bom? Me sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube. É sempre crescer bem, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Te vejo lá. Um beijo.